Boa noite, bem-vindos, né, a mais uma live, mais um bate-papo, hoje em comemoração ao Dia do Mourão, esse dia tão benquisto, né, por nós todos, astrônomos. E é um grande prazer, uma grande satisfação. Estamos aqui com a Terezinha, Mulheres de Estrelas, o senhor César, o Luiz Sampaio, eu, a Bruna, venho intermediar aqui esse bate-papo bacana em nome da UBA. E se apresentem, pessoal, fale um pouquinho de vocês. Primeiras damas, Terezinha. Eita! Eu sou Terezinha Souza, faço parte da UBA. É com muita honra, alegria, né, de poder falar, representar essa nossa instituição desde 1970, não é isso, Bruna? Isso aí. Eu tinha 1 aninho de idade. Então, a UBA, União Brasileira de Astronomia, que agrega aos astrônomos profissionais, amadores, entusiastas da astronomia, nesse nosso grande Brasil. Eu falo aqui de Fio Paranaíba, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, representando os projetos Mulheres de Estrelas e o projeto Garotas e Garotos de Estrelas, o UAI. É um prazer estar aqui com astros tão maravilhosos. A Bruna, nossa presidente da UBA, professor César e professor Luiz, de Salvador, os quais eu já tive a alegria e a satisfação de conhecê-los durante o ENAST, durante também o curso de astronomia da UFBA. Isso daí. Fala um pouquinho para a gente, Luiz, sobre... Olá, boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz, eu sou professor aqui na capital baiana. É uma satisfação muito grande participar da UBA, como a Terezinha falou, né? A UBA é nacional, então tem Terezinha de Minas, tem nossa presidente de São Paulo. Estamos aqui com a presença honrosa do professor César Rico, que tem um pouco para nos contar da presença do Mourão, né, aqui na Bahia. O professor César Rico, que tem grandes realizações, né? A criação do Observatório Antares, do primeiro planetário da Bahia, que é um planetário pequeno, dentro do Antares, do planetário digital do Parque do Saber, em Feira de Santana, o primeiro planetário digital das Américas, né? América Latina. E agora, por último, o professor César Rico também fez a consultoria técnica toda da implantação do novíssimo planetário da UFBA. É um planetário super tecnológico, super legal. Então, é uma honra estar aqui presente. Vamos acompanhar aqui esse bate-papo. Vai ser muito bom ouvir mais uma vez o professor César Rico falar. Feliz aqui estar na companhia de vocês, né? E vamos acompanhar aqui, então, para ver esse vídeo sobre o Mourão, comemorando o Dia do Mourão, como uma programação da UBA, né? Boa noite a todos. Meu nome é César Rico. Eu sou aposentado da UFES, sou professor de matemática e o que vocês estão vendo é fruto de uma ideia quando eu tinha 17 anos. Então, desde aquela época que eu já mantinha correspondência com o Mourão e ao longo da minha falar os encontros que eu tive com ele. Né? Mas o Observatório Antares, que foi ideia minha, e evidentemente que nada se faz sozinho, com um grupo, foi inaugurado em 1971 e em 1992 nós incorporamos ele ao patrimônio da Universidade Estadual de Feira de Santana e hoje, graças a ele, e o mestrado de astronomia, as aulas são ministradas lá no Observatório Antares, completa esse ano 12 anos de existência, cujo professor Luiz está terminando o mestrado dele, né, lá em Feira de Santana. Então, para mim, é uma satisfação grande que ele tenha feito isso dentro de uma instituição idealizada por mim e construída por mim. Aí dentro do observatório, em 1977,
eu inaugurei um planetário split americano, que eu conheci lá nos Estados Unidos, porque aquela teoria, ele está dentro dessas árvores, então não dá para ver, mas eu acho que tem, Luiz, alguma imagem dele. É uma cúpula de 4 metros de fibra e tinha um equipamento split, como eu disse, americano, em que nós tínhamos um projetor através de uma celulose, né, que era um tubo, né, e que projetava. Aí está a parte dele, né? Isso é uma imagem recente, que naquela época, né, não tinha ar-condicionado, tá? Ar-condicionado foi outro tempo mais. Mas ele cabia quase 30 pessoas, era um sistema de arquibancada, e aquela coisa, né? Uma gota d'água no oceano, no deserto faz o maior sucesso. Então, nunca teve planetário, e esse foi a origem desse planetário. Só que, desde 17 anos, que eu já frequentava o planetário de Ibirapuera. Então, eu tinha a ideia, né, de fazer algo realmente grande, igual a ele, ao planetário de Ibirapuera, como foi a estrutura do Observatório Antares, né? Então, conversando com o Ronaldo, ele me deu a dica de que vários planetários vieram para o Brasil dentro de uma troca entre a República Democrática da Alemanha. Nós tínhamos excedente de café e o governo brasileiro fez um preço mais barato e os americanos trocaram esses café por equipamentos. Só que muitos foi enviado, na época o MEC, né, mandou para as universidades. A Universidade de Feira ainda não existia, o observatório nasceu primeiro do que a universidade, e muitos reitores receberam uma lista. Muitos marcaram um planetário, mas sequer saber o que era um planetário, né? Eu pensava que era um telúriozinho. E naquela época era um equipamento Space Master monstruoso, grande, pesado, precisava de uma estrutura grande, uma cúpula grande, enfim. Tiveram várias universidades que receberam e que não tiveram recursos para montar esse equipamento, né? Obviamente que eu não consegui, né? Muitos já estavam encaixotados há muito tempo, alguns já tinham saído de linha e precisava trocar peças, e ia custar uma fortuna. Então eu vi que não era bem por aí, né? Mas aí o Luiz passou um desenho, foi feito por um primo meu, arquiteto na época, em que ele tinha feito já o desenho. E aqui, aí, vocês observem que aqui do lado direito já era a ideia do planetário. Era o observatório e o planetário juntos, né? Então, nós fizemos um planetário do lado esquerdo pequeno e tínhamos área 120 por 80, 9.600 metros quadrados, nosso terreno, que dava tranquilamente para construir um planetário, né? Mas ele não saiu, o planetário não deu, inauguramos e em 92 incorporamos o patrimônio da universidade, mas ficou a minha persistência, né, de montar o planetário. E aí fui pedindo aos governos do estado, tal, mas nunca saiu, até que eu não tinha mais a quem pedir e submeti o projeto ao prefeito de Feira, né? E foi justamente na época que estava da transição da Causais entre os planetários digitais e analógicos. Então, o analógico estava morrendo
que estava surgindo o digital. Então, teve uma apresentação única promovida pela fábrica lá na Alemanha, na Causais. Eu fui com o prefeito para nós conhecermos, porque não existia catálogo, não existia absolutamente nada. Era uma avant-première, né, de uma coisa realmente inédita, feita de fibras óticas e tudo. E chegamos lá e ficamos encantados, tinha gente do mundo todo para ver, e nós fomos o quarto equipamento do mundo, né, sendo o primeiro que nós instalamos aí em Feira de Santana, da prefeitura. Como era da prefeitura, e nós já tínhamos cedido o observatório à universidade, a universidade é do governo do Estado. Então, a prefeitura não poderia fazer o planetário dentro do observatório, porque ela só poderia construir numa área que fosse no município. Então, é por isso que o planetário é fora, em outra área, perto de um centro de convenções, que foi inaugurado recentemente lá em Feira, né? Mas para eu aí, eu mantinha já correspondência. Naquela época não se tinha celular, era tudo carta, tudo era difícil, o telefone era só fixo. A única estrada que ligava a Feira ao Rio de Janeiro era a Rio Bahia, né, que era uma única. E aí, então, eu pegava um ônibus, sempre às sexta-feira à noite, e fui conhecer Ronaldo lá no Rio, que nos atendeu muito bem, e ele era um gentleman, apesar dos inúmeros, né, trabalhos que ele tinha. Então, eu mostrei a ele já o estado que estava a obra do Observatório, saber se o Museu Nacional e o Observatório Nacional poderiam contribuir de alguma forma, assim, que o planetário, o observatório estivesse pronto. Ele disse, olha, na época era Muniz Barreto diretor e Ronaldo era diretor de equatoriais, é o chefe da divisão de equatoriais do Observatório Nacional. E aí ele disse, não, vamos esperar a gente inaugurar, e daí em diante a gente pode fazer algumas ações para ver o que é que contribui, né? Então, eu retornei para a Feira de Santana e, depois de algum tempo, começamos a ter uma relação maior de ligação telefônica e de carta. E aí começamos a fazer manuário astronômico, que ele veio à feira e a gente rodava os programas em Fortran, lá no computador da Pirelli, aqui em Feira, e não existe, o da Pneus Tropical, que hoje é a Pirelli. Antigamente era Pneus Tropical, então eles tinham um Boros, um computador, e era cartão. Me lembro que até Henri de Brioni, do Observatório Raro da Bélgica, estava lá, e Henri Brioni também, Henri de Brioni veio. E aí também foram feitos vários trabalhos de estrelas variáveis e tal, né? E aí Ronaldo veio, né, para conhecer, e depois de algum tempo nós marcamos a inauguração e ele retornou para a inauguração do observatório. E não só ele, mas Muniz Barreto também veio Silvio Ferraz de Mello, vieram várias pessoas, né? O professor Machado, diretor do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas o Ronaldo foi muito decisivo no apoio, né? E naquela época, quem não conhecia, quem não tivesse contato com o Ronaldo, realmente era muito difícil, porque não existia rede social. Você tinha que comprar livro, e a dúvida que você tinha em escrever para alguém, né, era uma coisa muito embrionária. Mas ele não, ele tinha acesso, né, a
fez o doutorado dele na França, então tinha um contato muito grande, recebia muita coisa da NASA, então tinha um manancial muito grande. Então você conversava com o Ronaldo, era meio que está lendo um livro, né? Ele falava coisas que a televisão não dava como notícia, né? Na época a gente não tinha o conhecimento que se tem hoje dos satélites lá fora, então todo o conhecimento do céu era baseado em telescópios aqui, né? Mas ele tinha centenas de afazeres, ele era o cara que varava à noite, né? Ia dormir de 5 já o dia raiando de manhã, me lembro bem, nós ficávamos conversando até de madrugada, né? E sempre nós hospedávamos no hotel ali embaixo, porque o observatório ficava na rua, ainda é, na General Bruce, né, 56, e ali tem a Feira de São Cristóvão, que chamava Feira dos Nordestinos. Aí eu saía de madrugada, ninguém me importunava, não tinha o que tinha. Eu acho que hoje, no Rio, sair de madrugada naquela região é muito difícil estar vivo, né? Mas ele foi, assim, fundamental, né? Porque depois que nós inauguramos, se Luiz puder mostrar, tem um equipamento que foi adquirido na época ainda por Dom Pedro. Aqui foi minha primeira luneta, né? E tem um fotógrafo já falecido, Magalhães, né? Que a gente fazia fotografia juntando uma câmera, encostando na ocular. Era um negócio terrível, né? Para se pegar uma imagem, né? Aquilo foi na escola. Daí me ajudou muito, porque o diretor da escola, esse Álvaro Filho, era deputado, ele me levou ao governador da Bahia, porque o diretor do colégio, eu fazia feira de ciências, né, no colégio e levava minha luneta, aí todo mundo fazia fila, todo mundo que fazia aniversário me convidava para eu ir, mas tinha que levar a luneta, né? Então, noite era, né? Então era super disputado, né? Então eu via que a comunidade tinha aquele anseio muito grande. E aí o diretor do colégio tomou conhecimento, né? Que eu fazia cartazes de cartolina, e aí fazia palestra dizendo que ia fazer o observatório. Ele disse: eu sou líder do governo, do partido dele, e numa dessas visitas eu posso lhe levar, para você conversar com ele. Leve sua planta, o que você tem, o que você já tem. E ele realmente nos ajudou, dentro do possível, que foi uma ajuda muito grande, porque, como foi iniciativa minha, não era obra do governo do Estado. Então, ele nos ajudou, mas daí em diante eu tive que pedir, e toda a comunidade colaborou, no sentido de dar todo o material de construção, de obra, né? E eu não tinha dinheiro para pagar pedreiro, então eu ficava procurando as obras que tinha em feira, procurava o empreiteiro e pedia o cara 2, 3 dias que ele me cedesse 2 ajudantes e um pedreiro. O cara passava 2 dias, depois eu saía, procurava outra obra, fazia o mesmo pedido, porque eu tinha um material, mas não tinha dinheiro para pagar os caras, né? Então, foi feito assim, né? Toda essa estrutura, né? Foi feito, né? Bom, aí já foi em feira, né? Antes, aí era no terreno, né? A Van François Rally, que é do Observatório de Besançon, é esse do lado direito de baixo, né? Eu aqui, sou esse cabeludo aqui no meio. Aqui também já é falecido, que é Teixeira, da Tribuna. Aqui é Zé Olímpio, que era vice-presidente, porque a gente constituiu a Fundação Observatório Antares. Ele era vice-presidente, do lado esquerdo, Edberto Costa, que também é falecido. Eu acho que dessa foto só tem eu, né?
enfim, é aquilo que eu falei antes, a gente nunca faz sozinho, né? Bom, naquela época, né, era difícil a gente ter máquina fotográfica, né? Não é hoje que tem um celular que você faz uma foto na época, né? Então, na época era aquele filme da Kodak, você tinha que mandar revelar aquela coisa toda, né? Então era muito difícil, tinha que ter um fotógrafo profissional ou alguém que tivesse uma máquina, mas eram muito poucos que tinha, né? Então essa é uma das primeiras fotos na casa dele, lá dentro do Observatório Nacional, junto com Travnik, que já faleceu, que era de Matias Barbosa, aí em Minas Gerais, né? Ele tinha um observatório chamado Camilo Flammarion, mas observatório dele, né? E é, é xará de Luiz Sampaio, né? Que fotografa, né? Do observatório da escola, do planetário da escola estadual do planetário lá. E aí, nessa fase, foi realmente quando eu conheci o Ronaldo, né? E daí em diante, o único contato que a gente teve eram as poucas idas que eu ia lá, né? E depois ele veio, teve o lançamento do livro dele, depois ele fez a Carta Celeste, também aqui da Bahia, e depois ele veio da inauguração. E depois da inauguração, aí você passa aí, Luiz, que tem uma foto do fotoliógrafo. Aí ia montando a curva. Isso aí, até o guincho, tudo de graça, né? Pedindo que ele não tinha recursos, né? Pode passar que a gente vai. E Áureo Filho, quando me levou, né? Aí essa foto foi uma foto que a gente fez lá no observatório, presenteou o governador, né? Na época que eu fui mostrar a planta e tudo, ele elogiou muito e disse que o jovem que ele recebia sempre era da área de esporte, me lembro bem, né? Mas que a ideia de fazer um observatório, uma coisa cultural, científica, era a primeira vez que ele via de um jovem que merecia o apoio e tal, e nos ajudou muito. Pode passar, quem já foi na inauguração, né? Pode passar, tem uma outra foto que tem Ronaldo aqui, ó. Aí já tem Ronaldo Mourão, Francisco Coelho Filho, que é de Fortaleza. Aí, aqui do lado direito de óculos, diretor do Observatório do Valongo, o Machado, né? Antônio Rezendes Guedes, que é falecido, que é o nome do planetário da Universidade Federal de Juiz de Fora, tem o nome dele. Ele foi professor de lá e morreu prematuramente, né? Sérgio Mendes de Freitas, esse alto, atrás de Ronaldo, que era do Observatório do Valongo, também são falecidos, né? Era diretor de lá. Aí eu, Magalhães, que foi aquele da foto, né? Zé Olímpio e Ronaldo Mourão, né? Quando o governador já tinha saído com a turma toda, e nós reunimos para tirar a nossa foto, né? Aí já era o pessoal da área de astronomia, né? Todos juntos, para deixar como lembrança, né? Então, dentro do possível, ele fez muito. Mas passe aí para mostrar o equipamento que nós temos graças a ele. Não é esse, não. Esse veio da Universidade Federal de Juiz de Fora. Também não é esse. Como a gente está falando de Ronaldo, então eu acho que a gente tem que dar ênfase, né? Não é esse também, não. Não é esse. É esse daqui. Esse equipamento, ele foi comprado na época, eu acho que Dom Pedro, mas tem Dom Pedro I, que foi o fundador do Observatório Nacional em 1827, né? O Observatório Nacional tem 198 anos.
Então, algumas literaturas falam do Henrique Morise, né, que foi um francês e que foi diretor do observatório em 1908. Mas esse equipamento daqui veio graças a Ronaldo, porque da vez que ele esteve aqui, ele viu a insolação que a gente tem aqui no Nordeste, em Feira de Santana. Além disso, nós tínhamos muito pouquíssima incidência de nebulosidade. Isso eu estou falando há 54 anos atrás, né? Então, ele achou um sítio excelente para que fosse feito um trabalho que era feito lá no Observatório Nacional. Não se tinha câmara, e aí a gente fazia um trabalho que era igual ao que tinha lá dentro do Observatório, como o Observatório Nacional fazia junto ao Observatório de Zurique, na Suíça, onde ele tinha uns padrões já de gabarito para se fazer as manchas e calcular todas as demais posições em relação à Terra, né, do equador solar e, ao mesmo tempo, das manchas solares. E ele era um instrumento de corda, não era elétrico, né? Então, aí passamos a ter, porque desse equipamento tinha em vários países, mas na Europa sempre ou estava nevando ou chovendo, e aqui nós tínhamos um sítio muito bom. E o Rio montaram um gasômetro ali do lado, né? Naquela época não tinha os cuidados que se tem hoje em termos de meio ambiente, né? E o gasômetro já naquela época emanava, né? Não se tinha muito cuidado na época com o meio ambiente. Você derrubava uma árvore e não dava nada. Você derrubar uma árvore, você pode ser preso. Então, os conceitos eram diferentes, né? Então, a história desse equipamento é que no eclipse de Sobral, ele foi para a teoria da relatividade comprovar. Então, esse equipamento, ele é uma peça fundamental, ele ainda pertence ao Observatório Nacional. Ele está em Feira de Santana, lá no Observatório Antares, ainda como um comodato. Evidentemente que hoje ele não funciona mais, porque hoje tudo você tem câmara CCD, você tem hidrogênio alfa, qualquer telescópio tem filtro. Naquela época nós não tínhamos nada disso. Simplesmente você com um grafite, copiando em cima de um gabarito, e depois se via a classificação das manchas pelo tamanho, né? Então, era tudo na ponta do lápis. Como o Ronaldo nos explicávamos tudo. O que eu perguntava a ele, tudo era lá no papel apontado. Você não tinha tablet, não existia. Tinha computador, mas o computador basicamente era só para digitar texto. Era um Macintosh na época, né? Aqueles que monitoram em tela plana, verde, né? Então, nós não tínhamos produção gráfica de você estar mostrando como é que funcionava um analema, por exemplo, né? Então, tudo tinha que ser feito na mão, né? Então, o que eu aprendi, hoje não, hoje você tem em 3D, realidade virtual, mas naquela época, Ronaldo não tinha isso. Tudo era feito na mão e no papel, né? Então, foi uma fase muito boa, e o pouco tempo que a gente conviveu muito, né? Eu aprendi muito com ele, né? Pelo profissionalismo dele, né? Ele botava a astronomia acima de tudo. E, como eu disse, ele era o Papa. Ele foi um Carl Sagan aqui no Brasil, né? Ele que abriu as portas para que muitos jovens, né, enxergassem a astronomia, né? Porque a Sociedade Astronômica Brasileira não fazia esse trabalho como ainda não faz hoje. Ela se detém, né, até certo ponto, está certo. As produções científicas do Astrophysical Journal,
publicações só de pós-doutor e de doutores, e nós tínhamos associações dos astrônomos amadores, alguma forma de você despertar no adolescente o encantamento do universo, né, para ver. Né? Então, foi o Ronaldo que fez isso, e a imprensa procurava sempre ele, né? E depois ele começou também a ter colunas, ia para a rádio também. Então, sempre ele era requisitado porque ele atendia todo mundo, recebia centenas de cartas, né? Mas nos ajudou muito e foi muita coisa, na verdade, de conhecimento que eu adquiri, né, por ele, né? E essa ajuda que ele nos deu. Então ele falou com o Muniz Barreto, que era o diretor, e o Muniz então concordou, mas a ideia de trazer para a feira foi. Então, ele, Marcomed, que era físico lá também, já é falecido, Marcomed Rangel Nunes, né? Cuja ligação com Ronaldo estavam juntos, né? Diuturnamente, né? E depois disso, então, montei o planetário de feira, né? Mas, infelizmente, ele já tinha falecido, né? Não pôde ver. E depois, então, surgiu a ideia de montar o planetário. Como eu já tinha expertise de fazer esses dois observatórios, ainda mais ter ido à Alemanha na própria fábrica, né? Eu estava desfrutando de minha aposentadoria, então me convidaram e eu topei, e hoje praticamente moro em Salvador, né? E já estou aqui há 5 anos aqui no planetário da UFBA, sou coordenador científico, né? E estamos tocando o barco aqui, né? E tem um observatório também que vai ser inaugurado agora no dia 6, lá perto de Piripiri, né? E também eu fiz a consultoria jurídica, já está cúpula no lugar, telescópio no lugar, né? Enfim, as coisas vão acontecendo, né? Vão surgindo, né? E essa foi a história de Ronaldo, né? Ele chegava a fazer 5 ou 6 anuários, né? E a gente processava todas essas informações, nasceu o caso do Sol, em cima é o gabarito que ele passou, né? Das manchas solares, aqui é o anuário astronômico, tá vendo? Então, a gente imprimia o anuário que não tinha dinheiro. Esse do lado direito já foi feito na gráfica da universidade. E do lado de esquerdo foi na imprensa do governo do Estado. Então, tem João Duval, que foi governador da Bahia, e em cima o símbolo da universidade, porque aí nós já tínhamos um convênio antes de passarmos, em 1992, o observatório definitivamente, não só observatório, mas todo o equipamento e terreno, enfim, em 92. Mas esse trabalho a gente mandava para o Ronaldo conferia, olhava, né, sugeria, porque os dados do Observatório Nacional na época era Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, e os dados que nós fazíamos era Aracaju, Maceió, Recife, Fortaleza, Natal, né, Salvador. Então a gente dava mais ênfase do que o Observatório Nacional não fazia. Mas como não tinha internet, isso custava caro você botar no correio e mandar. Então, realmente era muito complicado, né? Mas era feito também assim na mão, né? E o processo de encadernamento da gráfica e tudo,
Hoje é tudo feito no computador, mas na época tudo era feito na mão. E os outros equipamentos, aí são anuários de 78, 2007, aqui já foram as contribuições científicas. Aqui já tem o Céu da Bahia, está vendo aí? Ronaldo Rogério de Feito de Mourão. Ele fez a Carta Celeste com o corte da nossa latitude específica aqui para a Bahia, né? Isso aí ele fez gratuitamente para a gente, nunca me cobrou absolutamente nada. Aí foi impresso na gráfica, a imprensa gráfica da Bahia, que existe até hoje. Aí tem a logomarca do governo de Antônio Carlos da época, né? Tinha que ser feito porque não podia ser vendido nem nada. Depois fizemos uma réplica do Benegó, lá dentro do planetário, né, do observatório, né? É uma meteorito que caiu na Bahia, né? E, obviamente, isso representa muito aqui para nós, aqui na Bahia. Então, é uma réplica. Essa é a réplica da réplica da réplica. Tem 3 réplicas. E a do planetário da UFBA, nós temos a única cópia feita em 3D desse meteorito no mundo, com 100% de fidelidade, porque quando o Museu Nacional, infelizmente, pegou fogo, eles tiveram que tirar o meteorito da onde estava para poder tirar os entulhos e fazer o telhado. Aí foi que a professora Zoccoloto aproveitou, teve a ideia de mandar escanear, porque teve que chamar 2 guinchos, um do lado direito e outro esquerdo. Aí foi que ele foi escaneado. Mas depois que foi escaneado, o Museu Nacional tinha pegado fogo, ela não tinha recurso para mandar imprimir ou fazer uma réplica. E aí a gente, em contato com ela diz, eu tenho, posso ceder a vocês tentam aí ver se consegue. E teve uma empresa de São Paulo que topou fazer. Então, essa réplica está aqui, né? E é uma réplica fidedigna, né? Bom, para não tomar o tempo todo, né? Aqui, a expedição do Benegó, né? Que eu já fui lá 2 vezes, né? E já tenho mais... Primeira vez tem 20 e tantos anos que eu fui lá, né? E agora a gente está resgatando isso. Inclusive tem um diretor do museu, ele está querendo comprar o terreno onde caiu o Benegó. E ele quer fazer uma época que Dom Pedro II, na época, fez um memorial. Ele quer fazer exatamente essa réplica, quer fazer um museu lá, ele quer fazer uma opção de coisa, né? E aí, pela primeira vez, nós levamos um GPS submétrico e fizemos uma primeira coordenada geodésica, né, e submétrica do local através de satélite, né, com o GPS da Trimble, a primeira vez. Esse daqui do lado esquerdo é o Wilton Pinto. Ele fez o doutorado justamente em cima do meteorito de Bendegó, né? Uma autoridade do Brasil no Bendegó, né? A Zoccoloto é a maior autoridade em meteoritos como um todo, né? E o Wilton, ele é específico do Bendegó, né? Está vivo até hoje, colaborando com a gente. Inclusive, compramos alguns meteoritos deles agora e vamos expor lá no foyer do planetário da UFBA, né? Aí eu estou aqui e Marco Melli, que já é falecido. Depois nós voltamos com um equipamento que pertence ao Observatório Nacional, que ele estudava até 1,5 metro de profundidade se tinha minério, né? A gente estava atrás de novos pedaços do meteorito, né? Fizemos, não encontramos nada. Foi a segunda vez e agora, há uns 8 meses atrás, não, 6 meses se muito,
nós voltamos lá e levamos até uma réplica que tinha numa cidade chamada Itiúba e fizemos o mesmo roteiro. Botamos um meteorito dentro do rio, né? Botamos ele no local, e fizemos palestra em várias cidades, Uauá, Monte Santo e vários locais, né? Divulgando, né? Então, a gente está preservando uma coisa que caiu aqui, que veio do céu, e o que é o mais importante, né? Eu tenho certeza, se caísse no sul, tinha a estrada asfaltada, né? Marcos maravilhosos, né? Mas aqui tudo é difícil, né? O Nordeste é mais trabalhoso, né? Muito trabalhoso, né? E aqui já foi a outra vez, né? Foi uma missão oficial, o carro da universidade, equipamento da universidade, topógrafo da universidade, né? Aí já tinha software, mas aí era o pessoal de geoprocessamento que fazia esse trabalho, né? Depois fizemos outra expedição em 2003, lá, e aí levantamos essas coordenadas que é usada até hoje em vários trabalhos, né? Porque ninguém depois voltou e também não tinha mais sentido, porque o equipamento era de primeira linha submétrico e os dados através de meteoro, de GPS, né? Então, o nível de qualidade é excelente, né? Depois, o Instituto Nacional de Meteorologia montou lá no observatório uma estação meteorológica, porque Feira não tinha estação meteorológica. Como não existia universidade, e aí nós cedemos a área para eles fazerem a estação meteorológica. Eu lembro que ele alcançou, ele teve uma vez que ele fez também uma palestra aqui em Salvador, né, que foi quando deu também a origem da Associação dos Astrônomos da Bahia, né? E foi muito boa a receptividade dele, porque ele atraía um público muito grande, né? Então, sempre lotava as salas e ele era muito assediado pela imprensa, fazia muitas perguntas, né? É como eu disse, era o Carl Sagan, né? E aí, quem não conhecesse assim, uma foto junto dele, era assim grande, né? Aqui já foi o Enast, né? Esse Enast foi em 2001, né? E daí eu já estou aí com 73 anos de idade, minha vida toda foi. Isso o Luiz chamava eu acho que no Brasil realmente não tem ninguém que tenha feito 3 planetários, né? Eu acho que tem até uma possibilidade aí de mais um outro planetário, né? Mas também ligado ao nosso grupo, né? Ô, professor, além de todas as homenagens, o senhor pode pedir música no Fantástico. Merecidamente. Minha vida toda eu me devotei a isso, porque eu nunca quis nada para mim, né? O Observatório Físico é da UF, da universidade, né? O planetário, que o primeiro é da universidade, o segundo é da prefeitura, e o da UFBA é da UFBA, né? Então, na escola, no ginásio, né? a- o ato de eu mostrar as estrelas, os planetas, o pessoal ficava encantado, né? Então eu notei que, sabe, aquilo era um negócio assim, o pessoal ia de carro em casa me buscar, meu pai e minha mãe dizia, mas eu ia até para outras cidades no interior, levava, sabe, era um,
Era um negócio, eu digo, eu não tenho dúvida que o planetário vai ser um sucesso. Mas eu sempre pensando, evidentemente, na sustentabilidade, porque minha vida toda foi dentro da universidade. O Observatório Nacional, na época era no MEC, depois passou para o CNPq, depois do CNPq agora passou para o Ministério de Ciência e Tecnologia, e eu acompanhei essa fase toda. Então, eu tinha que saber que depois que ele tivesse pronto, como a Universidade Feira já estava construindo, mas não estava inaugurado, eu sabia que depois eu ia entregar a universidade, porque praticamente toda universidade europeia tem, né? A USP tinha e o Valongo, que é a Universidade Federal, tinha. Então, sabia que a universidade ia agregar, né? Tanto que eu queria fazer física, mas não tinha física. Só tinha matemática, eu fiz matemática e praticamente quase 11 anos depois é que veio ter o curso de física, né? Então eu tive que aproveitar e concomitantemente ao meu trabalho, né, na época que eu estava fazendo um observatório, eu ainda era estudante da universidade, né? Coisa que eu fiz concurso da universidade, né? Mas antes eu era estudante, nessa fase eu era estudante, então conciliava as duas coisas, né? E naquela época se ouvia muito dizer, rapaz, cuide da vida, isso aí não dá dinheiro, não dá dinheiro, você é muito conhecido, toda hora o pessoal quer saber como está, como não está, você mostra o céu, atende as escolas, mas olha o outro lado, tem que pensar, né? Porque quem era formado em astronomia só trabalhava em dois lugares: Observatório do Valongo ou Observatório Nacional, que tinha muito estrangeiro, né? Não se tinha, né? E, evidentemente, que o planetário do Ibirapuera aproveitava o pessoal da USP ali dentro. Então, você ter uma vaga, ou seja, se eu fosse um doutor hoje, eu jamais estaria aqui falando, porque não existia nenhum observatório, nenhum planetário, que eu ia dedicar minha vida toda aos estudos. Olha só quem está aí, ó. Minha filha tem 2. Aí, Terezinha, o gato participando também, né? Por falar nisso, tem até São 4 gatinhas aqui ao redor, elas estão por Tem aqui. 4, né? 4 gatinhas. Vocês sabem por que não tem. Astrônomo adora gato, não gosta, professor? Gosta. Agora é pena que não tem uma constelação chamada Gato. É o que eu reclamo muito. Sabe por quê? A astronomia. É astronomia. Né? Você me pegou. Entendeu? Ai, que bom. Pois é, gente, foi um prazer grande falar, rememorar essa coisa prazerosa, né? A vida é assim mesmo, a gente sabe que nós estamos fazendo uma passagem, mas eu sei que tanto o que o Ronaldo fez ou o que eu fiz não foi uma passagem em vão. Não. Plantou umas sementes, né? Então, isso é o que fica. Mas no início da minha fala eu disse que ninguém faz nada sozinho. Não. Você não faz. Então, para eu fazer um planeta, falei com milhares de pessoas, para eu fazer o planeta, vou ouvir dezenas e dezenas de pessoas, talvez até milhares de pessoas, né? Então, sempre a vida é assim, né? Ninguém consegue fazer absolutamente nada, né? Então, foi muito gratificante nessa idade da vida eu saber que eu fui reconhecido, né, pelo trabalho, a satisfação enorme de ver Luiz fazer mestrado dentro do lugar que eu fiz. E isso é fundamental, porque só quem sabe é quem passa. Você criar uma instituição, né, e ter um amigo, né, verdadeiro amigo, que está lá no fim de uma coisa, né, que eu fiz. Infelizmente, quase
eu acho que todos, né, que me ajudaram, né, vivo do observatório, só tem eu, né? Então, é uma coisa assim que, sabe, mas é isso, fica o legado, né, desse passado, né, que eu fui muito bem assessorado, né? Isso que é o importante. Como ainda sou até hoje, né? Hoje cada vez mais, né? Assessorado e, enfim, dizer que naquela época, por incrível que pareça, as pessoas tinham mais tempo. Hoje perde-se muito tempo na internet, no celular, rede social. Então, na hora que sentava, passaram-se horas, né? Explicando, falando. Gente, qualquer professor, né, não pode dedicar 1 hora para cada aluno, né? Não tem como, né? Então, naquela época, era uma coisa assim, né, que a gente tinha que fazer no lápis, à mão, né? Então, tinha essa coisa mais de atenção, né, muito maior. Porque hoje a tecnologia veio para ajudar, mas parece que cada vez mais nos falta tempo. É uma coisa assim incrível, né? Você termina fazendo milhares e milhares de coisas, né? Então, eu fico muito lisonjeado de participar dessa live, de fazer parte dessa história, né, de Ronaldo, né, e dizer que eu tenho testemunho que ele não fez só isso comigo, ele atendia todos. Vinha gente do Brasil todo, ele dava atenção a todo mundo, explicava, você perguntava. Eu tenho... Isso é que eu nunca entendi direito, como ele tinha a parcimônia de mostrar, de fazer, né? Então foi assim, muito legal, foi muito bom, né? Muito bom mesmo. Tudo na vida deve ser o alicerce, né? Então, acho que a gente teve um alicerce e eu consegui segurar um sonho que se transformou em realidade. Na verdade, 2 sonhos, né? Que era fazer um planetário e um observatório. Os outros, né, são réplicas, mas dentro de conceitos diferentes, né? Tecnologia que vai modificando, né? Bom, eu estou também à disposição de vocês para qualquer pergunta. Eu acho que falei mais porque a gente se empolga, né? Eu sinto muita dificuldade de falar de mim mesmo, porque às vezes você esquece de falar de pessoas que tiveram, né, uma presença assim, ajudas, conselhos, né? Principalmente os mais velhos, né? Que eu era o mais novo de todos, né? Então, eu sempre, né, trilhava caminhos que muitos tinham trilhado. Mas, ah, como ainda é hoje a quantidade de planetários no Sul, é praticamente 3 vezes mais do que a gente tem aqui no Nordeste. Então, é sempre assim, né? Mas eu estou à disposição de vocês, né? Espero ter contribuído, né? Lembrado dessa fase, né? Maravilha, professor. Terezinha quer falar alguma coisa? Realmente, eu estou aqui pasma, né? É uma história e tanto, né? Que É um história. acervo e tanto, é um acervo. É uma honra absurda a gente ter César Rico perto da gente. É um negócio assim, não tem como medir. A gente está. No próximo dia 30 vai ter uma sessão da Associação de Astrônomos Amadores da Bahia. E eu pedi licença ao presidente para poder fazer uma homenagem ao professor César Rico de 1 grau de precessão, né? Então, o professor Eu passa de 71,25 anos, então tem direito a um certificado de
um grau de prestação do planeta. E aí, lá na seção da AAB, professor, eu que também sou associado da AAB, irei lhe entregar o certificado. Ah, ótimo. E para Bruno também, né? Professor, Terezinha quer falar alguma coisa? A Bruna quer comentar mais alguma coisa? Pode falar, Terezinha, pode falar. Então, eu tive a alegria de receber esse livro aqui, dos meus amigos lá do Museu de Geologia, lá da USP, São Paulo, que é o Ideval e Miriam. Quando eu estive lá e falei bastante de Mourão e tal, né? Perguntei se tinha alguma coisa dele lá em São Paulo e tal. E aí ele me deu de presente esse... Oi? Você vai amar esse livro, eu tenho também. Sim, eu já estou lendo, estou lendo. Então, o que eu queria dizer, o Mourão, para quem não conhece a obra dele, vocês estão assistindo a essa nossa live aqui, ele fala ele escreve, né? Ele ensina astronomia, ele ensina ciência de uma forma poética, filosófica. Então, você aprende através assim, da poesia, da filosofia. Tanto é que aqui a gente tem, né? As dedicatórias aqui começa com a música do Lulu Santos, né? Esse livro é dedicado a ele. Aí fala: nada do que foi será do jeito de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. E depois termina com Carlos Drummond de Andrade, nosso mineiro, né? Então, assim, ele faz, como o César colocou, ele era de todos, né? Inclusive, professor César, quando eu comecei a ter contato com a astronomia não, com a internet em 2005, eu me correspondi com o Ronaldo Rogério Mourão através de um blog que ele tinha, que ele falava sobre as efemérides, né? Então, ele colocava lá as efemérides, eu já estava assim, já com uma certa idade, um pouco mais de dificuldade, problema de saúde e tal, e aí, às vezes, ele colocava lá, ao invés de ser lua minguante, ele colocava lua crescente, e aí um dia eu falei para ele, olha, é lua crescente, não minguante. Aí o filho dele veio responder lá no blog, né? Olha, desculpa meu pai, ele já não está muito bem e tal, e aquele meu sonho era de conhecê-lo, porque o Mourão, ele foi, assim, a primeira pessoa, cientificamente falando, do Brasil e também do mundo que eu tive acesso à astronomia científica na universidade, quando eu fazia o curso de letras. Eu também tinha uma coluna que era na revista Super Interessante, que ele falava sobre as efemérides do mês, da semana. Então, aprendi muito com ele, né? Então, como... ali te trazia tudo. Né? Isso. Então, como você falou, ele é o nosso Carl Sagan, né? Muitas pessoas falam assim, eu admiro Carl Sagan, eu admiro Marie Curie. Gente, mas nós temos que admirar os nossos. Então, eu deixo um abraço astronômico para o Saulo da UBA, porque foi ele o idealizador, né, Bruna, desse selo de certificação, desde o ano passado e tal. E o Saulo, ele colocou esse Dia do Mourão como atividade para nós, para a certificação. É uma atividade que todos estão aí, não é concorrendo, né? Todos estão aí liderando, fazendo as suas atividades e mostrando que a astronomia continua, a astronomia amadora, a raiz, ela continua cada vez mais forte. Que exemplo lindo, né? Do professor César, de falar de que ele é mencionado como aquela pessoa que as pessoas diziam, não dá dinheiro. Aí fiquei me lembrando de mim, né? Que muita gente fala isso para mim. Terezinha, para que você vai na cidade? Vai noutra, vai na escola, noutra. Por que você não sossega, Terezinha? Fala isso comigo, né? Aquieta, mulher. Eu falo, gente, mas é levar astronomia para as pessoas. A gente não ganha, a gente gasta, mas isso não tem preço. Exatamente. É o nosso Mourão, né, gente? É fantástico, é isso aí. É isso aí. O presidente quer fazer umas palavras para encerrar? Bom, diante dessa bagagem, né, maravilhosa que a gente recebeu, só tenho a agradecer ao professor César por compartilhar com a gente, né? Eu e a minha geração precisa ouvir, né, ter acesso a essas histórias de vocês que começaram um pouquinho desde lá, quando tudo era mato, porque é inspirador.
é lindo, é bonito de ver, foi muito emocionante de ver essa trajetória de vocês. E é só agradecer mesmo por compartilhar aí com todos nós essa história maravilhosa. Muito obrigada. Isso aí. Eu só queria dizer, também complementando, que quando você nasce na Europa, mesmo há, há, há 72 anos atrás, você tem uma sociedade tecnológica que lhe ampara. Quando você nasce em São Paulo e Rio de Janeiro, você olha a astronomia, você tinha o Ibirapuera, tinha no Rio, tinha o Observatório Nacional, o Observatório Valongo. Mas aqui no Nordeste, você não tinha absolutamente nada. Ou você criava a sua própria tecnologia, o ambiente para você trabalhar, né, e fazer as coisas. Porque se você quisesse ver os planetas e tirar dúvida de como é que é feito, né, precessão, o equinócio, e calcular tudo, você não tinha ninguém aqui para lhe dar informação. Né? Então, não existia essa sociedade aqui. Então, não, instituição que você tem um observatório, você vai lá e os astrônomos vão tirar, mas os astrônomos entrarem e trabalhar, tinha que ter edificação, né? Tinha que ter observatório, tinha que ter equipamento, toda a infraestrutura, né? Então, o que a gente fez foi semear justamente isso, né? Porque aqui era muito difícil. Na época não tinha, absolutamente não tinha ninguém. Muito bom. Obrigada, Luiz, pelo convite, Bruno, por estar aqui conosco, fazendo parte dessa live aqui, mais uma live importante para a UBA, União Brasileira de Astronomia. E é isso, continuemos, né? O legado de tantos que nos precederam e que as novas gerações vejam o nosso legado que a gente está aí fazendo, né? Do professor. E seguiremos sempre, né? Ad astra. É isso aí. Eu também gostaria de agradecer a todos. Deixar um abraço aqui para o Saulo. Um abraço especial a todos da UBA. A gente vai divulgar no grupo, né, o link depois que o vídeo estiver hospedado direitinho. Agradeço a presença sempre brilhante de Terezinha. Obrigada. Terezinha, por si só, é uma astronomia inteira, né? Nem estou aprendendo, eu estou aprendendo com vocês. É né, uma Bruno? força da natureza. Obrigado, minha presidente, Bruna. Obrigado, professor César Rico, mais uma vez. E aí a gente se encontra lá dia 30 no evento lá da associação. Com certeza. E é isso. Então, boa noite a todos. Eu agradeço. Presidente, pode encerrar. E é isso aí. Estou à disposição de todos. Grande abraço, boa noite a todos. Boa noite.